Heteiras e heteiros, Prica aqui. Essa aqui é a segunda aula, o segundo episódio dessa pintura que a gente está fazendo. O primeiro episódio foi esse moedor de pimenta que foi muito incrível pintar junto com vocês. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui, ó, aparecendo aqui em cima essa primeira aula. É só você clicar que depois que você terminar de assistir essa, você vai para a primeira aula. Caso você tenha chegado agora na segunda aula. A segunda aula a gente vai pintar o pote de picles. Então, já deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho para você não perder aviso dos nossos conteúdos e bora para a aula. Então, não esquece, para quem está chegando agora, o risco ele vai estar nos meus canais de transmissão, que são o meu Instagram, lá no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui. Lá no meu Instagram, na bio do meu perfil, tem um canal de transmissão, que é o canal Prica Dicas e Conteúdo. Esse canal é como se fosse um Telegram, mas é dentro do Instagram. Então ele fica abaixo do link da bio, Prica Dicas e Conteúdo, você clica que você entra para pegar os riscos. E também no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link dele vai estar no comentário fixado. É só você clicar para você entrar, tá? Dito isso, vou começar preenchendo aqui os pepinos aqui dentro. E a base deles vai ser o verde maçã. Isso aqui eu já separei baseado na foto, tá? Na primeira aula eu mostrei pra vocês que eu me baseio sempre na foto e vou separando as cores, tá? Então, aqui pra adiantar, eu já deixei separadinho. E a gente começa aqui, ó, com verde maçã preenchendo todos os pepinos, tá? Então, vou usar meu pincelzinho C523, número 8. E essa tinta, ela é um pouco transparente, mas é só a base que eu tô fazendo aqui, depois a gente vai escurecer, tá? Então, vou preencher tudinho. Posso até preencher assim direto, tá? Onde tá o picles eu já vou preenchendo, tá? Pode pegar um pincel grandão aí, ó, pra você preencher. Não tem problema, tá? Preenche tudo aqui. O que não pode preencher é onde não tá o picles, tá? Então eu vou preencher todo ele. Só passando a tinta mesmo, tá? Vocês perceberam que é uma tinta que é um pouco transparente, né? É normal. Mas depois a gente vai trabalhar em cima dela, tá? E a gente vai sombrear, a gente vai dar efeito, tá bom? Feito o preenchimento, a gente começa a fazer mais uma parte de fundo. Tá vendo essa parte aqui escura, ó? A gente vai preencher ela com preto. Porque depois essa parte aqui a gente vai escurecer depois. A gente vai preencher só a nossa base de fundo, para depois trabalhar por cima, tá? Para vocês entenderem como que faz o efeito vidro. Primeiro a gente tem que trabalhar o que tá por baixo, tá? Então aqui a gente vai pintar de preto na lateral e o restante aqui em branco. E depois a gente trabalha os efeitos. Esse aqui, ó, a gente deixa para depois porque é um detalhe pequenininho, né? Então ele fica para depois. Vou começar com o branco primeiro, né? Porque é uma cor mais clara, para não impregnar tanto o pincel. Então, ó, vou preencher, ó, essa parte aqui. Então, aqui é só preencher. Eu posso preencher a lateral já também, ó. Vocês viram que a lateral é branco, né? Então, ó, eu preencho aqui. Trabalha tudo preenchendo só o fundo. Depois, é a mesma coisa disso aqui, né? Parecia que não ia ficar legal, porque preenche só a base. Depois que a gente começa a trabalhar o efeito, aí a mágica acontece, né? É a mesma coisa, né? Tudo com a observação. Então, ó, fazer a lateral. Aqui também, ó, com bastante cuidado. Ó, tá? E aí vou terminar de preencher o restante aqui do vidro, tá? Que é tudo branco essa parte aqui, tá bom? Só esse pedacinho aqui, ó, seguindo reto, ó, vou dar um espacinho, porque tem o líquido, né? Então, como ele é mais escuro ali, eu vou deixar aqui, vou até pegar o verde aqui, terminar de preencher com o verde, ó. Aqui a lateral também, ó, eu fiz aqui a continuação, tá? E aqui, ó, embaixo eu terminei de preencher aqui também um pedacinho com verde. Agora é só o branco mesmo, preenche tudo. Agora, o preto, a gente preenche aqui, ó, esse cantinho. Ó, posso até fazer aqui um pouquinho, mas isso aqui a gente vai trabalhar depois, então tranquilo. Só vou fazer a marcação aqui, porque depois a gente vai trabalhar o efeito aqui, tá? Então, terminando de preencher as laterais, onde tem buraquinho, eu vou preencher, tá? Onde tá faltando tinta, eu vou preencher com preto. Aqui, ó, com bastante cuidado na pontinha do pincel, porque eu tô na lateral e tenho branco. Mas, ó, bastante cuidado, dá pra fazer. Aí eu termino de preencher. Aqui eu posso já passar também o preto, já deixar aqui escurinho, ó. Pra depois eu poder escurecer mais. Ó, certo, ó.
Então eu preencho aqui um pouquinho. Aí, o finalzinho eu sempre dou uma esfumadinha pra não ficar muito marcado, porque depois eu vou trabalhar aqui, entendeu? Só que aí eu esfumo, pra não deixar muito forte, porque depois que secar eu vou trabalhar pra fazer os efeitos, né? Então, ó, vou terminar de preencher o restinho que falta aqui com a tinta preta, pra gente começar a trabalhar. Agora que a gente fez todo o preenchimento aqui da base, faltando só essa parte de metal aqui, né, mas ela vai ficar pra depois, vamos começar a dar efeito aqui no pepino. Então, a gente já tem ele feito aqui a parte do verde por baixo, né, aí a gente vai começar a trabalhar as cores que vão dar o efeito, esse volume, né, esse detalhe que ele tem, né, em volta. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a trabalhar, sempre com a foto aqui do meu lado, eu tô olhando ela, então vou pôr aqui bem quietinho aqui na minha frente. E eu vou trabalhar primeiro com o verde musgo, tá, que é um verde não tão escuro. Então, a gente começa com um verde mais médio, um tom médio, depois a gente vai escurecendo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é começar a dar o efeito do pepino aqui. Então, primeiro eu vou fazer uma sombra bem leve aqui nessa parte que ele tem um volume, embaixo. Tô usando o meu pincel da linha 522, número 2, tá? E aqui, ó, eu vou começar a trabalhar essa lateral que ele tem, assim, esses detalhes em volta, né? E aí eu vou fazer de levinho, porque depois eu vou escurecer, né? Vou já deixar o volume que ele tem dos carocinhos, né? Porque depois eu vou escurecer e precisando eu vou colocar um branco ali pra clarear mais. Por enquanto, isso aqui é só uma base, tá? É só a primeira cor. Eu vou intensificar com outras depois. Isso aqui é só a primeira cor que vai ficar aqui por baixo. Aí eu vou trabalhar outras cores. Isso aqui é só uma marcação que eu tô fazendo aqui antes, tá? Mas que vai dar diferença aí no resultado final, né? Então, a gente faz um pouquinho, troca a cor, depois muda de novo. Mas elas são importantes pra gente chegar no resultado final, tá? Então, aqui por enquanto é o verde musgo. Eu vou fazer isso aqui em todas, tá? Pra dar esse primeiro volume, vou dizer assim, tá? Então, isso aqui eu farei aqui em todas. Sempre observando a foto, pra manter o lado certo que tem, né? Onde não tem. Então, ó. Só que tem que maneirar porque tem que fazer bem clarinho, porque esse aqui é só a primeira cor, tá? Então tem que tomar cuidado pra não exagerar, porque esse aqui é só a primeira cor que eu tô trabalhando ainda. Então, ó. Aí eu vou fazer isso aqui em todos aqui. Movimento circular, sempre pouca tinta, sempre tô esfumando, ó. Eu esfumo com cuidado pra manter o tom, né? Porque senão, esse aqui eu não vou escurecer tanto. Então, eu tenho que manter padrão em todos, né? No meu esfumado pra não dar diferença depois, né? Então, ó, vou mantendo um padrão de quantidade de tinta. Isso aqui eu vou dando o efeito aqui, ó. Trabalhando sempre aos poucos, tá? E aí, eu vou manter o padrão aqui, tá, gente? Agora é tudo igual, tá? Só vou seguindo de acordo com a foto. Vocês vão poder acompanhar com a minha foto, então vai ter aí uma referência pra vocês seguirem também, tá? Eu vou terminar de fazer esses aqui. Esse aqui não, porque esse aqui tá cortado, né? Mas eu vou manter aqui com os outros e na sequência a gente continua. Então, agora que eu já fiz essa parte, eu vou começar a escurecer um pouquinho mais usando o verde pinheiro, que é esse aqui, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de verde pinheiro e bem aqui aos poucos, ó, vou começar a trabalhar em algumas partes que tem essas linhas, né? Esses riscos que tem no pepino, né? E aí eu vou dar volume com o pinheiro, eu vou escurecer um pouco mais, tá? Então, eu venho aqui e começo a escurecer um pouco mais alguns deles. E faço também a borda escurecendo também pra esfumar pra fora aqui, ó. Isso pra dar um pouco de acabamento na borda dele, sombreando um pouco, tá? Ó, tá vendo? E aí eu vou dando esse acabamento nas bordas, em algumas linhas, pra escurecer as extremidades, ó. Aqui, ó, vou escurecer. Tá? Então, eu vou dando um pouco de volume e vou escurecendo. E com mistura de branco e verde maçã, eu vou começar a fazer esses risquinhos aqui, que são aquelas partes mais clarinhas, né, que tem do pepino. Tá? Então, não em todos, tá? Só em alguns. Aliás, quase todos tem, né? Mas não é inteiro que eu quero dizer, ó. Aqui também tem, ó. Então, eu vou trabalhando aqui, ó,
colocando um pouquinho em algumas partes. Eu vou escurecer aqui essa aqui pra gente ver, ó, como vai ficar. Ó, eu vou escurecer um pouquinho dela aqui na borda. Lava o pincel, tá? Porque senão ele altera a cor do verde. Se tiver branco nele, altera o pinheiro, tá? Aí não fica muito legal, não. Ó, vou escurecer um pouquinho, tomando cuidado, né? Devia ter feito depois esse branco aqui, mas tudo bem, ó. Vou escurecer, desviando dele. Então, ó, vou trabalhando aqui, cantinho. Agora, gente, é paciência. Só que a gente vai colocando esses detalhes. Eles são importantes porque para depois a gente trabalhar a iluminação em cima disso aqui, que é aí que dá aquele efeito do vidro. Que vocês têm muita vontade de aprender, né? Tem vários jeitos de fazer, tá? Tem diversos. Aqui eu vou mostrar o meu, né? Então aqui eu trabalho muito bem antes os detalhes no fundo. Capricho bem aqui no acabamento que vai por dentro. Pra dar a impressão mesmo que tá o objeto aqui dentro. No caso, o objeto aqui é o pepino, né? O picles, né? Então, ó, eu capricho aqui nos detalhes. Vou falar nisso? Deixa eu pegar o meu verde aqui, que eu dei uma borradinha na lateral do pincel. Então, dá uma espalhadinha aqui com ele, pra tirar um pouco a marca, ó. E aí, eu vou aqui, caprichando, com o verde pinheiro, eu vou caprichando aqui no acabamento do pepino. Tem uma parte desse pepino aqui, que eu posso clarear um pouquinho mais, tá? Com o amarelo limão. Ó, eu pego um pouquinho do amarelo limão, tá? Esse aqui não é o neon, não é a tampa preta, tá? E aí, ó, eu coloco só um pouquinho aqui nessa parte. Pra dar mais uma amareladinha só. De leve nesse canto aqui. Mais um pouquinho. Ó. Aí aqui embaixo, ó. Eu pego o meu verde pinheiro. E vou esfumando de leve, só no canto, fica do lado de cá, tá? Aqui eu dou um pouco mais de acabamento. E lembra que eu vou dar acabamento na borda, né? Sempre deixando mais bem feitinho. O cantinho. Ó, aqui a gente pega branco aqui pra... O branco não, a misturinha, né? Do branco com verde maçã. Aí eu tiro um pouco do excesso também, pra não ficar tão gritante, né? Quando fica muito forte, eu tiro o excesso com o dedo um pouco, tá? Pra não ficar tão marcado. Ó, e aqui eu vou dando esse acabamento, ó. Olha a diferença, né? Desse pra outro aqui, ele vai ficando mais com volume, né? Com forma. E aí eu vou fazendo isso aqui em todos, tá? E aqui não tem, também não tem segredo, é observação, como eu disse, né? Tudo vai depender de quanto detalhe que você quer colocar. Quanto mais você enxergar detalhes, você vai colocando. No começo, a gente não consegue enxergar tantos detalhes, a gente coloca... Aí quando você for pintar de novo, você vai pensar, ai, nossa, eu não fiz aquele detalhe lá. Quando você vai treinando, né, no caso. Agora, quando você pega uma aula, a gente mostra, né? Mas quando você quer fazer por conta, você vai, aos poucos, você vai enxergando. E a sua habilidade do seu olhar, ela vai melhorando quanto mais você pratica. Quanto mais você treina esses tipos de pintura que são mais detalhadas, tem mais efeito, tem muito elemento, né, pra colocar de detalhe. Quanto mais você treinar, melhor você fica, tá? Melhor você vai ficando. Ó, então, olha então como que vai ficando, né? Vou colocando o acabamento. Sempre a borda, eu faço aquele acabamento com a pontinha do pincel, viro ela de lado, ó. E vou trabalhando aqui, ó. Os cantinhos. Não deixo ficar aparecendo carbono. Importante falar isso, né? Porque o carbono, a gente tem que disfarçar ele. A gente não pode deixar ficar aparecendo na pintura, não, tá? Não é legal. Então, quando tiver carbono assim aparecendo, disfarça aí. Olha aí pra ver se não tá aparecendo, que não fica bacana, né? Deixar ficar aparecendo, tá? Ó. Olha como já muda, né? Eu vou fazer mais alguns detalhes aqui, ó. Com a mistura do verde maçã com o branco, ó. Em alguns pontos. Porque se eu fizer e depois eu passar a tinta em cima, não tem problema que ela... a cor mais clara por baixo, ela aparece. Então, ó, porque esses dois aqui vão ser escuros, bem escuros. E se eu fizer essa parte aqui assim, ele aparece depois, quando eu passar a tinta por cima. É bem legal, porque ele não vai sumir. Agora que eu já tenho essa mistura, eu vou até aproveitar ela. Vou usar aqui nesse daqui. Não chego na borda, deixa a bordinha mesmo. Pra eu poder fazer esse pepino que tá cortado, tá? Ó, então eu pego a misturinha que eu fiz, pra não desperdiçar. E preencho aqui, ó. Ó, preencho. Ó, preenchi, tá? Aí,
Com o branco, eu vou dar uma clareada. Vou dar uma clareadinha. Então, uma clareadinha pra dar uma iluminada, porque essa cor, ela é um verdinho que eu fiz, né? Então, com o branco eu dou uma clareadinha. Aí eu vou pegar o verde, eu acho que aqui, deixa eu ver se vai aparecer um pouquinho do verde maçã, vamos ver se ele vai aparecer, senão eu pego outro tom de verde. E eu vou fazer aquele miolinho lá que ela tem por dentro, as sementinhas, né? Aí eu vou até pegar um pouquinho de verde, mas... Vou pegar uma isca do verde que tá aqui do lado, que é o pinheiro. Maçã só pra escurecer um bocadinho de nada nele aqui, tá? Só pra ele ficar um pouquinho mais escuro, tá? Pra aparecer. Porque essa parte aqui do meio é umas sementes, né? Do pepino. Aqui tá muito... Aí deixei ali, nessa parte já preparado. Com o pinheiro, continua aqui escurecendo os outros, ó. Dou acabamento na borda. E agora com o pinheiro, eu vou escurecer mais os pepinos aqui, tá? Depois a gente vai escurecer mais ainda, mas aqui, ó, primeiro a gente faz com o pinheiro. A gente começa com ele, pra depois a gente jogar o preto, né, que vai escurecer mais aqui, tá? Então, com o pinheiro, eu vou escurecendo mais aqui, ó. Essa parte aqui, é uma parte mais escura, então aqui eu coloco mais tinta, dou uma escurecidinha, tá? E os outros também, ó, eu vou escurecer mais um pouco ainda, tá? Então eu pego minha tinta com cuidado, vou trabalhando aqui, ó. Sempre o movimento é movimento circular, tá? Que eu acho que é um movimento que não deixa tão marcado quando a gente precisa escurecer. E não sei se vocês repararam aí, mas se vocês repararem, eu faço aos poucos. Eu não vou escurecendo tudo de uma vez, não. Eu acho que eu tenho controle quando eu faço assim, tá? Eu vou sempre, ó, faço aos pouquinhos. Então o meu degradê não fica pesado, marcado, por eu fazer aos poucos. É mais demorado? É um pouquinho mais demorado, mas eu tenho menos chance de errar e ficar marcado, sabe? Quando você escurece demais e fica muito marcado, então. Por isso que eu prefiro ir aos poucos, tá? Por isso que eu acho que eu tenho controle, tá? Então eu vou escurecer mais alguns aqui. Na sequência eu já vou mostrando pra vocês como que ficou. Então, aqui a gente fez primeiro, terminou uma sombra com o pinheiro, que é a nossa primeira, vamos dizer que é a nossa primeira sombra, né? Porque o verde musgo, ele é só pra dar o efeito do pepino, né? Pra gente marcar. A sombra mesmo é com pinheiro, tá? Agora a gente vai intensificar com o preto, tá? Então agora é preto mesmo, tá? E aí, onde a gente vai escurecer mais? Esses que estão mais aqui, ó, nas extremidades aqui, esse canto aqui embaixo, né? Que eu já tinha colocado preto. Você vai pegar o preto, ó, na pontinha do pincel, tira o excesso. E aí, ó, devagarzinho, com o movimento circular. Cuidado, porque senão você acaba tampando o pinheiro, não fica legal, ó. Aí, aos poucos, você só faz esse esfumado pra não ficar marcado, tá? Ó. Pra escurecer, mas não taca muita tinta não, tá? Vai aos pouquinhos mesmo assim, ó. É, igual eu falei, quando a gente coloca menos, a gente vai acertando. Agora, se a gente colocar bastante, né, fica muito marcado, ó. Então, eu vou escurecendo com o preto aqui, ó. Ó, cantinho. Aí o sombreio. Sempre assim, ó. Esse movimento circular, ele ajuda a não marcar. Mas quando você não conseguir, porque tá perto do cantinho que vai borrar, faz um vai e volta, tá? Eu falo zigue-zague não, vai e volta. Ó, vai e vem, ó. Só que a sua mão tem que estar leve, porque senão você deixa marcado. Então controla aí a pressão da mão, tá? Pra você não deixar marca demais. E sempre quando você faz, não fica só num lugar. E um erro muito comum é você ficar lá. Aí ele fica um caminho. Não, você faz, ó, mas você vai levando até conseguir o degradê, ó. Arrastando, ó, bem de leve, ó, mas fazendo o degradê. Fazendo ele misturar com o outro verde, né? Que no caso é o pinheiro aqui, ó. E aí ele consegue ficar os dois tons, do preto pro verde pinheiro, ó, tá vendo? Você consegue ver o preto, depois ele vem pro verde pinheiro, bem suave. Por isso, tá? Porque você vai fazendo esse degradê e ele vai mesclando, só que a leveza da mão e também o movimento do pincel, é não ficar parado no lugar, tá? Ó, conforme eu vou fazendo o movimento, ó, conforme eu vou fazendo o movimento circular, eu vou levando pra frente, com muito cuidado, ó, tá vendo? Até ele se misturar aqui com o outro tom do verde, ó. Aí ele faz, ó, esse degradê bem bonito, tá? Então é capricho, sem pressa. Ó, e aí eu vou trabalhando isso aqui aos pouquinhos, tá?
olha como fica, né? Fica bem bonito, tá? Eu vou terminar de fazer aqui, ó, nesse pedaço de baixo, ó, com bastante cuidado. Ó, olha aí. Olha que lindo que ficou. Olha aí como que ficou, né? No acabamento. Eu fiz mais um pouquinho aqui no cantinho, porque eu achei que aqui precisava dividir, tá? E agora, a gente vai começar a dar o efeito na parte do vidro. Na parte de cima, primeiro, tá? Aqui a gente tem um pouco de reflexo. Deixa eu pegar a foto pra vocês verem. Ó, um pouquinho de reflexo verde, vocês conseguem ver, ó? Tá? Então é importante eu colocar eles primeiro, antes de eu trabalhar o cinza. Então eu vou pegar um pouquinho do verde maçã. E assim, de levinho aqui, ó, só vou passar um pouquinho nessa área, onde tem, na minha imagem, um pouco aqui, um pouquinho aqui em cima, na lateral. Pouca coisa, só pra encardir um pouquinho ali, porque na verdade é reflexo, tá? Reflexo por conta de ser vidro e ter o verde dentro, né? O pepino, então precisa ter, tá? Agora, a gente vai trabalhar o cinza, tá? O cinza, ele vai dar efeito aqui nessa parte de cima, tá bom? Então, eu vou pegar cinza na ponta do meu pincel e eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Aqui, bem de levinho aqui embaixo. Ali eu vou trabalhar esses detalhes que é da imagem, tá? Então eu tenho que prestar muita atenção na imagem, tá, gente? Agora é observação. Tem bastante gente que tem dúvida por conta do vidro, mas quando você for fazer algum vidro que você tenha, caso você queira uma imagem, repara, dá um zoom nessa foto aí, tá? Pra você ver o quanto de detalhe tem, ó, tá vendo? Os risquinhos, tá vendo? Se você começar a reparar, você consegue olhar e observar. É como eu disse, isola o todo e pega só aquilo ali que você precisa enxergar que você vai fazer naquele momento, tá? Então, ó, aí eu vou observando e vou colocando esses detalhes que eu começo a enxergar, né? Esses detalhezinhos, essa sombrinha, esses risquinhos que fazem o desenho do vidro, né? Então, é aí que eu vou me atentando a esses detalhes, né? Aparentemente a gente não para e olha isso, porque a gente tá olhando todo. Mas quando a gente vai pintar e a gente precisa captar aquilo ali, a gente para um pouquinho e começa a entender cada ponto de luz, cada detalhe que faz dar o efeito, né? Então, parar, olhar e se atentar aos detalhes. E aí você começa a perceber que interessante é quando a gente para e começa a olhar cada pontinho de luz, cada sombrinha. São elas que fazem a diferença quando você chega ali na pintura no final, né? Pra dar o efeito, você fala, nossa, sem isso aqui realmente não ia dar o efeito desse negócio. Realmente, não dá, gente. Faz diferença. Por exemplo, aqui agora que passa o vidro, aqui tem o verde, eu tenho que trocar por verde, ó. Já peguei meu verde, ó, pra poder fazer esse detalhe do vidro, ó. Porque não é com cinza, aí eu tenho que fazer a ligação ali com o verde, porque eu tô em cima do verde, entendeu? São coisinhas que a gente vai percebendo, ó. Então aqui, ó, aqui é verde, eu tenho que fazer. Aí eu já troco a tinta, tá vendo como, ó lá, o efeito que dá, né? Aí eu pego, quer ver? Aí eu pego um pouquinho de branco, um pouquinho, pra eu fazer essa luz aqui por cima, ó. Peguei pouco demais, falei peguei pouquinho, mas eu também peguei pouquinho demais. Ó, só pra vocês verem, ó. Colocou o branco ali pra dar efeito. Isso é só um pedacinho, vai ficar mais legal quando eu começar a trabalhar tudo, tá? Mas eu fiz só um pedacinho. Eu vou terminar primeiro o cinza, né? Primeiro eu preciso terminar o cinza. Aí eu terminando o cinza, tem umas partes com preto. E aí vocês vão vendo aí. Por enquanto eu tô mexendo com o cinza, ó. Vou colocando a sombra nos pontos onde pede. Onde na minha foto eu observo, vejo que tem. E agora é pincel pequenininho mesmo, por isso que eu tô com o C522 número 0. Quase que eu não troquei muito ele, né? Tô usando ele bastante nesse projeto aqui. Ó, tá vendo? Olha aí como que vai ficando. Conforme eu coloco. Tá, e aí, prestando sempre muita atenção nos cortes, nos detalhes, que nem aqui na tampa tem bastante aqui, ó, detalhe aqui, eu tenho que ficar muito atento. Depois tem uma iluminação, e aí vou precisar trabalhar o branco de novo. Então, é bastante. É um olho lá, um olho cá. Você não pode bobear e fazer por conta. Às vezes você tá empolgado, você não quer ficar olhando pra foto. Não, aqui não tem como. Aqui você tem que olhar pra foto a todo momento pra ver onde você tá. Porque senão você se perde, tá? Então é importante estar com o olho aqui total na foto da inspiração. No meu caso, a foto do tecido. Que é a foto do tecido que eu tô usando, né?
Então aqui, ó, dou um acabamento, né, pra não faltar. Acho que aqui eu coloquei demais pra baixo. Deixa eu corrigir colocando branco novamente. Aí. Deixa eu ver se eu fiz todos os lados de cá. Tem mais um risquinho aqui. Aqui. Ó, tá vendo? Olha aí, né? Faz muita diferença. Agora, eu vou intensificar com um pouquinho de preto. Ó, eu vou ver se eu consigo manter ele aqui, porque aí eu consigo que vocês vejam. Conseguem ver onde tá mais escuro aqui, ó, o preto, desse lado de cá? É onde eu vou trabalhar agora, tá? Então aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. E como que eu acho? Ó, a gente pode tomar por referência esse detalhe aqui, ó, da alcinha que prende o pote. Então, se sai daqui pertinho dele. Então aqui eu já coloco a parte mais escura. Aí, com cuidado, eu dou uma puxadinha. E sempre tentando reproduzir o mais parecido, né? Sempre acompanhando. Aí eu vou olhando e tentando reproduzir. Ó, aqui também é mais escuro. E aí eu vou fazendo isso, gente. Eu vou com a foto, eu vou acompanhando e tentando reproduzir. Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas tá vendo esse riscão mais escuro aqui? Eu vou fazer ele agora, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver pelo detalhe desse negocinho que segura aqui, da trava. Mais ou menos, acho que é aqui, ó. Eu acho que é aí mesmo. Ó, e aí vou até chegar do outro lado que tem essa trava. Deixa eu pôr aqui na frente, porque senão fica ruim pra mim. Aí vocês entenderam aí que é sempre essa questão de estar observando, né? Então vocês vejam bem aí que eu tô toda hora batendo o olho ali pra ver se eu tô acompanhando certinho. Às vezes é um pouca coisa mais escura, mas a gente tem que fazer pra dar o efeito. Então eu vou olhando, encaixando. Porque às vezes uma sombra pouca coisa mais escura que a outra, mas tem. E aí, esse pouca coisa eu tenho que colocar, porque ele dá a diferença com o tom do outro e, consequentemente, se eu não colocar, faz falta para dar o efeito do vidro, né, de pote, entendeu? Então é importante aqui eu estar colocando os acabamentos. Ó, e aqui, agora, eu vou esperar secar um pouquinho e aí a gente vai fazer a parte de transparência. Agora eu peguei e diluí branco, porque primeiro eu quero fazer as partes iluminadas da parte de cima, para depois a gente iluminar a parte do vidro. Então, aqui ó, eu vou pegar o branco e eu vou fazer com o pincel line, tá? Deixa eu até tirar aqui, que eu acho que eu passei um pouquinho mais. Aí eu tiro com a unha. Ó, então eu faço alguns reflexos aqui, de acordo com a imagem. Sempre de acordo com a imagem, tá? Importante seguir a referência. Então, eu vou sempre acompanhando ali pela foto, tá? Então, vou colocando os pontos de luz. Ó, e aí eu vou trabalhando aqui a iluminação desses pontos de luz. Eu prefiro fazer com o pincel de contorno, que eu acho mais seguro, tá, gente? Mas aí se você quiser trabalhar com aquele que eu tava usando, se você tiver, o 522, pode fazer. Mas aqui eu acho melhor eu fazer com esse aqui de contorno, que é o line. Esse é o C602, tá? Então eu acho mais seguro fazer com ele. Então agora eu vou pegar o meu pincel, tem que ser maior agora para fazer reflexo, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, C522. Olha, o dedo tô sujo de tinta. Deixa eu limpar para não ter perigo. Tenha sempre lenço umedecido aí com você, porque a hora que cai tinta, alguma coisa você consegue limpar, tá? Principalmente quando tá seco por baixo, então é bem mais fácil de limpar se você tiver lenço umedecido. Ó, eu vou fazer uma iluminação aqui, ó, sem medo. Tem que estar seco, tá? Movimento circular. Vou fazer um reflexo aqui no vidro, tá? Aqui também, ó, tem um reflexo nessa lateral.
descendo. Pouca tinta no pincel, hein? O segredo aqui é pouca tinta no pincel. Não vai colocar um monte de tinta, não. É pouca tinta, tira o excesso, ó. Tinta branca. Deixa eu ver onde mais tem. Né, um reflexo ali. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que... de reflexo... eu acho que é só esses mesmo, não tem mais, gente. Eu acho que é esse que fica aqui, desse lado do vidro. E esse aqui. Aqui a gente tem que ficar observando a foto mesmo, muitas vezes, pra gente prestar atenção, ó. Sabe? Opa, virou de ponta cabeça, ó. Tá vendo? Sempre olhando e prestando atenção, ó. Tá vendo? E coloca do lado, às vezes, pra você ver se tá no mesmo lugar, ó. Um pouquinho mais escuro, eu acho. Tá vendo? Assim eu consigo ter uma noção, ó. Tá vendo? Fiz ali o reflexo, ó, do vidro. Tá um pouco mais claro, acho que aqui tá mais claro, ó, esse lado de cá. Tem que tomar cuidado, porque aí eu tenho medo de borrar, né? Ó, o lado de cá tá mais claro do que o meu, ó. Mas eu acho que tá bom, porque eu gostei do... aqui também tá um pouquinho mais claro. Ó, tá vendo? O que vocês acham? Comenta aí se tá ficando legal, se vocês estão gostando. Mas vocês veem, ó, é sempre assim, é importante você colocar a foto do lado pra você poder fazer essa comparação. Aqui tem um negócio, gente, que eu não quis fazer, tá? Parece um rococózinho, sei lá. Eu não fiz no meu, tá? Eu não fiz, tá bem aqui nessa área que eu achei que desnecessário fazer isso aí, tá? Aí eu não coloquei, tá vendo? Mas, ó, ficou... Ah, eu acho que o pepino também, né? O de cá tá mais claro, então eu posso clarear um pouco mais com branco. Ó. Eu acho que dá pra clarear um pouco mais com o branco aqui, né? E aqui o meu também ficou um formato diferente. Na hora que eu risquei deu uma diferença no formato. Mas também é coisa de menos, né, gente? Mas aí, o que vocês acharam? Gostaram dessa parte aqui? De fazer o reflexo? Agora a gente vai fazer esse pedacinho de metal que ficou aqui na lateral. Então, a parte de metal aqui é com cinza, tá? Eu diluí porque o meu tá bem grosso. Então, ó, eu vou preencher. Tô usando agora o número 0, tá? Que ele é bem pequenininho mesmo. Da mesma linha, 522, da Castelo. Pra quem quiser adquirir, entra no site da Castelo, abrir, mas onde que é o site da Castelo? Coloca lá no Google, se der eu deixo o link aí, gente, mas às vezes eu não lembro. Então, coloca no Google lá, Pincéis Castelo, que vai sair o site, né, oficial. Vocês conseguem estar comprando direto de lá, tá? E aí eu tenho um cupom pra vocês usarem, que é o PRICA10, tudo junto, PRICA10, tá? Pode ser maiúsculo, minúsculo, de qualquer jeito vai funcionar, tá? Ganha 10% de desconto lá, tá bom? Ó, preenchi. Certo? Agora eu vou ter que dar zoom pra vocês verem aqui. Tem jeito não, aqui precisa dar um zoom. Vai pegar cor branco, diluído, né? Acho que a gente tava usando, acho que não secou. Deve dar pra usar. Eu vou fazer a iluminação desse metal aqui em algumas partes, onde tá pegando a luz. Ela pega meio que de ladinho. E é essa luz que vai dar acabamento também, pra parecer que é metal, né? Assim como foi nesse daqui, tá? Então, coloquei a luz, agora eu trabalho preto. Vou diluir também um pouquinho do preto, pra eu conseguir trabalhar no pincel, tá? Sempre que você for trabalhar com pincel de contorno, lembra que você tem que diluir a tinta, porque senão o negócio não desliza, tá? O negócio não flui. Então, eu misturei um pouco de preto aqui, ó. E aí, no lado de cima, eu vou escurecer. É tão estreito, mas tenta fazer a luz para um lado e a sombra do outro, tá? Sempre onde tem luz, tem sombra, tá? Sempre ao contrário da luz. Então, aqui, eu coloco o preto e vou dando acabamento para parecer que é de metal mesmo, né, ó. Tão pequenininho. Por ser pequenininho é chatinho de fazer, né? Sempre assim. Coisa miúda dá trabalho mesmo. Ó, certo? Agora eu vou tirar o zoom aqui pra vocês verem. Olha aí, que lindo que ficou, né? Bom, a gente vai aproveitar nesse vídeo e vamos fazer essa cebola aqui, ó. Que é uma cebola, vamos dizer, tipo, dourada, né? Ela tá bem douradona. Então a gente vai fazer pra finalizar esse pedaço de cá, tá? Pra fazer a cebola, eu começo com a base dela, preenchendo... Deixa eu pegar o pincel aqui primeiro. Preenchendo com o ocre, tá? Então, a base, porque ela é uma cebola já meio dourada, não sei se fala caramelizada, né, que o pessoal fala,
mas eu vou começar então preenchendo ela com ocre e depois eu trabalho as outras cores, tá? Então, primeiramente vai passar ocre nela, tá? Tô usando o 523 agora, número 6, tá? Então é só preencher, tá? Ó, preenche aqui ela todinha. E na sequência a gente já vai trabalhar os efeitos. Feito o preenchimento, eu não encostei aqui na borda porque ela vai ser mais escura. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clarear as áreas que são mais claras. Então, essa parte aqui, eu vou deixar ela mais clara, pegando o branco assim, e eu vou abrindo. Sabe as camadas que tem na cebola? Então, eu vou tentar fazer aqui a parte mais clara, e aí eu vou tentar fazer esses puxadinhos aqui, ó. Nem todos, tá? Mas alguns eu tenho que fazer porque tem aqui na minha imagem. Então, prestando atenção a esse detalhe, eu deixo, aqui eu vou deixar um pouco também, ó, bem nessa área aqui. Você viu que já tá mais afastado, né? Mas, ó, tem aqui, aqui tem bem pouco, tá? Eu tenho que deixar marcado porque eu vou entrar com várias cores, tá? Então, ó, aqui tem um pouco. Então, prestando atenção sempre na foto, tá? Na sequência, eu vou pegar caramelo, tá? Essa cor aqui. Vou pegar caramelo e vou escurecer aqui, ó. Esse pedacinho aqui, um pouco aqui em cima, ó. Tá molhado, tá? Então, quando tá molhado, é difícil porque a minha base tá interferindo na tonalidade dessa que eu tô passando agora, porque está molhado, tá? Então, o certo é eu esperar um pouquinho secar, tá? Então, vou esperar secar um bocadinho pra eu poder fazer sem que a parte de baixo interfira demais nessa parte que eu tô passando. Bom, agora tá seco, vou dar um zoom aqui, tá? Eu sequei, porque senão eu não tava conseguindo, a tinta tava muito molhada aqui, né? Tava muito fresca e aí quando eu passava a tinta, não tava pegando caramelo. Agora vocês vão ver a diferença. Mas antes do caramelo, eu vou passar um amarelo ouro aqui, ó, nessa área aqui. Que ela tá bem, ó, se você reparar, ó, olha como tá bem amarelão ali, tá? Então, ó, pego o amarelo ouro, trabalho ele aqui, nessa área. Tá vendo que a gente começa a enxergar um monte de cor? Aqui também um pouquinho. Vou por aqui desse lado e um pouco aqui, tá? Agora eu vou pegar o caramelo, tá? Vou pegar pra trabalhar com ele. Ó, vocês vão ver a diferença. Agora eu começo a passar novamente aqui, ó. Que aí ele começa a aparecer mais. Ele não tava aparecendo, né? Porque tava muito fresco o ocre ouro por baixo, ó. Então, ó. Agora que eu coloco o caramelo, ele já vai aparecer mais aqui pra mim, tá? Coloco na pontinha do meu pincel. E aí, ó, vou começar a dar uma dourada aqui na minha cebola. Falando, vocês gostam, gente, de cebola? Eu, quando era criança, não gostava, mas hoje em dia eu amo. Eu amo. Adoro colocar um monte de cebola pra fritar e depois comer ela dourada, assim, caramelizada. E eu sou doida pra experimentar aquela cebola que tem lá no Outback. Eu nunca fui, tá? Quem for aí, quem tiver aí, tiver já ido aí e experimentado, comenta aí que eu quero saber se é bom, gente. Porque quando eu for, eu não perca dinheiro. Ah, porque eu sou doida pra comer aquela cebola que tem lá, que parece que ela fica igual uma flor, assim. Parece ser tão bom aquilo lá. Ó, mas ó, coloquei o caramelo, tá? Agora eu vou pegar cerâmica pra escurecer um pouquinho mais. Então, vou pôr um pouquinho aqui no meu pratinho. E dessa parte aqui, em alguns pontos, eu vou escurecer um pouco mais com o cerâmica, tá? Ó, puxando aqui em cima também, ó. Fazendo esses pedacinhos que é das camadas dela, né? Aí eu vou escurecendo, ó, esse lado aqui. Esse lado aqui também, ó, vou escurecer um pouquinho mais. Aqui em cima. Aqui embaixo um pouquinho. Esse cantinho aqui, ó. Tá? Aí, feito isso aqui, eu vou pegar e secar um pouquinho de novo pra eu trabalhar o rústico. Agora que a gente vai trabalhar o rústico, a gente começa pelas pontas, tá vendo aqui essa casca? Ela tá bem escura aqui por fora, porque já deu uma boa torrada. Então, ó, eu passo aqui o meu rústico por fora. E eu vou vir aqui, aqui você vai afunilando, tá? Vai deixando mais fininho na hora que você sobe aqui, ó. E aí aqui você faz mais contornadinho, ó. Tá? Aqui afunila, deixa mais fino. Toma cuidado porque é muito estreito e depois fica grosso demais, né? Ó. E aí você trabalha desse jeito aqui, ó. Mais fininho nessa borda. A única borda que é mais grossinha é essa que tá pegando de lado aqui, ó. Que a gente consegue ver melhor ela aqui de lado.
tá, ó. E aí, eu vou pegar e diluir um pouquinho essa tinta, porque eu vou trabalhar agora no pincel de contorno, tá? Eu acho que eu vou preferir do que trabalhar com pincel, esse mesmo pincel. Eu vou pegar o C600 agora, tá? Número 00. E eu vou puxar agora os risquinhos aqui, ó. Pra dividir a parte aqui por dentro da cebola. Não é tudo, mas algumas partes aqui, ó, eu vou dividir. Tá? E depois embaixo eu dou uma esfumada. Só que eu não vou esfumar com esse pincel. Eu vou pegar um menorzinho aqui só pra, ó. Só pra dar esfumada só aqui embaixo, tá? Mas aí eu prefiro ainda fazer com o line e depois eu esfumo. Porque é muito estreito esse pedaço aqui, é perigoso borrar, tá? Então, ó, com o rústico, eu dou aqui o acabamento. E com esse pincel eu só dou uma amenizada e esfumada, ó. Depois que eu passo, eu só dou uma esfumadinha pra ficar melhor o meu acabamento, tá? Ó, com esse pincel aqui eu só dou uma arrumadinha, uma esfumadinha onde é necessário, tá? Pra ficar melhor. Aí aqui também, desse lado de cá. Ó, aqui também, tá? E agora, feito isso, eu pego um pouquinho de branco e eu venho aqui, ó, fazer uma espécie de textura na casca aqui, ó. Não é bem casca, né? Na verdade é que dá uma douradinha mesmo aqui na cebola do lado de fora. Então, ó, em alguns pontos eu dou uma iluminada onde precisa, mas eu acho que a cor já ficou boa, não vou ficar mexendo muito não, só em alguns pontos mesmo que precisa dar uma retocada. Mas, ó, aí do lado de fora dessa casca, eu faço essa textura, tá? Olha só como que ficou. Deixa eu puxar pra cá, pra vocês verem, tá? Ó, tira aqui o zoom, tá? Ó. Tá vendo que precisa depois dar uma retocada? Porque é importante a gente colocar sempre a foto do lado, pra gente ver, onde eu posso escurecer, onde tá faltando mais cor, né? Tá vendo? Aqui vocês percebem que tem mais cerâmica do lado de cá, tá vendo? Onde tem mais iluminação, onde precisa deixar um pouco mais amarelo, né? Então, com a foto, a gente consegue tá entendendo onde precisa ir mexendo mais, ó. Então aqui, ó, eu percebo que aqui eu tenho que deixar mais forte, né? Aí eu vou trabalhando e melhorando essas partes conforme a foto, né? Eu vou olhando pela foto e vou percebendo onde precisa melhorar. Ó, então, ó, vocês viram aí? Eu dei uma retocadinha. Mas, ó, vocês estão vendo que tá bem mais amarelão? Eu vou pouquinho, tá, gente? Não vou colocar muito. Esse aqui realmente deixa assim, tá? Então eu vou pegar um pouquinho, tá? Só pra deixar mais parecido. E aqui, ó, em algumas partes eu até peguei um pouquinho daquele outro, ó, o amarelo limão, tá? Mas eu vou tentar agora, eu deixei até por último pra fazer com o amarelo limão, que é o neon, tá? Que é o da tampa preta. Ele é bem mais forte. Então eu tenho que tomar cuidado porque ele realmente deixa bem, ó, vocês vão ver aí, ó. Eu vou trabalhar aqui aos pouquinhos, mas ó, vocês vão perceber que vai ficando bem forte mesmo, ó. Então, ó, eu colocar aqui, olha aí como que ele fica. Eu nem vou colocar tanto porque eu não quero tanto amarelão, mas eu vou pôr um pouquinho, tá? Que eu acho que fica interessante, ó, colocar um pouco. Principalmente nessas áreas que são, onde estão mais claras, né? Mas, ó, olha aí como já muda, né? Então, ó. Eu acho que tá legal, eu gostei da cor que ficou do meu, tá? Comenta aí o que você achou. Tanto que, ó, aqui essa foto quando eu tirei, ela saiu com bastante... O iPhone, ele deixa mais vivo a cor, tá? Se eu pegar o tecido mesmo, eu acho que tá bem diferente. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo como ficou? O meu tá bem parecido com o do tecido, porque a foto, ela altera muito, mas muito mesmo a cor, tá? Então, ó, eu deixei mais parecido com esse. A única coisa que eu também não fiz foi esse detalhe talhado aqui na parte de cima do moedor, que eu não quis fazer. De resto, ó, tá bem parecido com os tons, tá? Comenta aí o que você achou. Aqui a gente finaliza essa parte 2 nessa parte. Na parte 3 a gente vai pintar a carne e o prato, tá? Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui para você poder acompanhar essa série e os outros vídeos também, tá? Comenta o que você achou, tá gostando de assistir. É um pouquinho trabalhoso, né? Mas vale a pena cada detalhe que a gente coloca. Segue no meu perfil no Instagram, lá na bio do meu perfil do Instagram, tem um canal chamado Plica Dicas e Conteúdo. Clica nesse nome que você vai entrar e lá estão os riscos e todos, assim, a maioria dos vídeos aqui do canal já estão tudo lá. E também, aqui no comentário fixado, vou deixar o link do grupo VIP do WhatsApp, que lá também a gente posta os riscos, tá? Então não esquece, entre nesses canais de transmissão e eu te espero aí no terceiro vídeo.